E aí, galerinha, tudo bem? Voltando aqui com a parte de Direito Civil 1, tá? Só que é a aula desmembrada, né? Aquela que nós conversamos anteriormente. Quando eu subi o vídeo da aula 9.1, foi a sugestão da nossa amiguinha que falou: professor, faça uma aula independente aí de desconsideração de personalidade jurídica. Está feita, foi identificada como 9.1. Agora eu estou fazendo uma sobre associações. Eu lembro que na aula que nós... Primeira aula depois da N1, nós falamos sobre desconsideração da personalidade jurídica de novo. Nós voltamos sobre a questão de pessoas jurídicas. Eu fiz um desenho lá, escrevi no quadro e tal. E aí entramos na matéria depois da N2, que era associações. Aí falei sobre Constituição, alguma coisa de outras coisas não. E aí na aula passada a gente fechou a associação e aí um amiguinho falou: professor, você não ditou sobre questão de como cria uma associação. E aí na hora a gente começou a ditar sobre isso, né? E então eu montei esse material com base no que eu falei lá em sala de aula, mas eu não sei se está idêntico, né? Eu não me lembro o que eu ditei lá, mas eu sei que o conteúdo foi muito bom. Vocês estão com base de material, eu peço para vocês me mandarem, porque eu quero escrever em cima daquilo que a gente criou. Está muito bom lá. E não tive tempo para poder passar essa 9.2 para um PowerPoint. Então, eu estou mandando para vocês aqui na apresentação através de PDF, tá? Mas ao longo da semana, eu vou transformar isso num PowerPoint. Então, vocês vão receber o PDF e o PowerPoint, beleza? Para facilitar os estudos de vocês. Mas, de qualquer maneira, o PDF vocês vão receber. Só vai ficar faltando o PowerPoint. Está muito corrido para eu poder dedicar tempo para essas gravações, que estão me levando a alguma coisa em torno de cada gravação de aula direta, sem parar, porque eu não edito, eu gravo e vou falando direto para vocês aqui, em torno de 30 minutos, 40 minutos, e para mim está muito complicado. Mas essa semana eu vou ver se eu fecho a gravação de fundações para ficar legal com vocês aí, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Não vou ficar entrando muito em associações, porque o material está super top na mão de vocês, tá? Qualquer dúvida, por favor, vocês sabem que podem contar, mandar mensagem. Obviamente que, como são muitos alunos, às vezes eu não respondo um ou outro, mas eu peço para me insistir. E aí, na sala de aula, a gente sempre troca uma ideia e resolve o problema, ou sana a dúvida, tá? Coloquei uma introdução sobre a questão do artigo 44, né, no Código Civil, sobre pessoas jurídicas, que é o que a gente está estudando, tá? Nós estamos falando sobre associações, tá? Já falamos um pouquinho sobre sociedade, abrimos a fundações, mas na próxima aula a gente pode falar sobre sociedade também, fechar associações, porque tudo está meio que interligado com relação ao sentido do conteúdo da matéria. Sabemos que a associação é uma pessoa jurídica. Isso aqui é só um introito da nossa matéria, tá bom? E eu venho no conceito da associação aqui. A associação é uma pessoa jurídica de direito privado, tendo por objetivo a realização de atividades. Eu falei atividade e parei. Eu não li cultural, social, religiosa, recreativa, enfim. Eu tenho diversas atividades que eu posso realizar com uma associação. Mas eu preciso ter um tipo de nicho, um tipo de categoria, melhor dizendo, um tipo de pessoas com determinados interesses comuns, de forma comum. Então, eu brinquei em sala de aula que seria a associação dos alunos da faculdade. Então tá bom, então vamos criar uma associação para os alunos da faculdade. Então, nós temos uma meta, temos um objetivo. Não é uma associação de atividade cultural, não é uma associação
de atividade religiosa ou recreativa. É uma associação de atividade estudantil, específica para tratar de assuntos dos alunos junto à faculdade. Ponto. Então, essa é uma associação, ela tem que ter um objetivo de interesse comum, de interesse coletivo, tá? Então, essa associação, ela é dotada de personalidade jurídica. E como é que essa personalidade jurídica nasce? Ela é criada. Ela é criada ao longo do tempo, através de pessoas naturais. A reunião de pessoas naturais que determina a criação de uma associação vai determinar a data da criação dessa associação. Depois de criada, ela vai adquirir a sua personalidade jurídica. A diferença da personalidade jurídica dessa pessoa jurídica com relação à pessoa natural é justamente que nós nascemos com essa personalidade, né? E a pessoa jurídica, ela adquire personalidade jurídica após a sua criação, tá? Então, beleza. Nós já estamos alinhados com relação a esse tipo de entendimento, tá? Nós temos que ter um fim comum, e para isso nós temos que registrá-la. Ela é criada através de um registro. Mas nós precisamos de uma coisa, que é o estatuto. Esse estatuto é o que vai normatizar tudo, né? Esse estatuto é o que vai ditar as regras daquela associação. Então, eu preciso desse estatuto. Esse estatuto ele tem que ser criado. Então, o que nós conversamos na aula passada sobre a criação de uma associação? Nós já conceituamos a associação. Nós falamos que é uma pessoa jurídica. Ela é dotada de personalidade jurídica. E ela defende interesse de uma classe, né? E ela é sem fins lucrativos. Ou seja, ela não tem a finalidade de obtenção de lucro. Ela só está ali para poder defender interesses de determinadas pessoas que estão presentes na associação. Então, vamos criar uma associação, né? O que eu preciso para ter uma associação? A lei, ela não exige número mínimo, mas o ideal é ter alguma coisa em torno de 10 pessoas para conversar sobre a criação de uma associação. Tá? Vamos, hipoteticamente, criar uma associação aqui dos estudantes da faculdade. Eu tenho interesse. Eu sei que tem um amigo meu que também tem interesse. Eu vou conversar com ele sobre isso. Vamos montar uma associação para defender nossos interesses aqui, que são dos alunos da faculdade, porque eu não gostei do horário de acesso de carros no estacionamento. E as vagas são muito apertadas. E se cobra uma taxa muito alta com relação à segurança do estacionamento. Nós temos que reclamar. E as reclamações têm sido em vão e não conseguimos lograr êxito. Então, a associação seria para isso, para poder resolver esses interesses. Aí o meu amigo João aceitou a montar, a minha amiga Maria também aceitou, vamos fazer. Então, nós nos reunimos e nós criamos um esboço de um estatuto. O que vai prever aquilo ali? Eu serei o presidente, João vai ser o vice-presidente e a Maria vai fazer a arrecadação, vai trabalhar como uma tesoureira da associação. Tá? Vamos criar. Qual vai ser o nome da associação? A Associação dos Alunos da Faculdade. AAF. Pronto. Então, nós já temos a nomenclatura. Nós já temos um esboço de um estatuto. E nós três criamos esse esboço de estatuto. Então, nós temos ali esse esboço de estatuto, ele vai ter que determinar o que está previsto nesses requisitos. A denominação e os fins e a sede da associação, o endereço dela, os requisitos para admissão, demissão e exclusão de associados, direitos e deveres dos associados, fonte de recurso para sua manutenção, que tem que ser prestado contas para o dinheiro que entra, né? O modo de constituição e o funcionamento dos órgãos deliberativos, que aí nós vamos criar órgãos deliberativos dentro da associação. Se nós estamos criando agora, não necessariamente precisa ter. E aí, o ideal seria prever no estatuto a criação e a elaboração de um regimento interno, onde o regimento interno, através de uma Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, possa criar seus órgãos, seus departamentos para determinados assuntos.
e aí não se precisa mudar o estatuto, porque o estatuto tem um custo, tá? As condições para alteração da disposição estatutária, forma de gestão administrativa. Então, o estatuto, eu, João e Maria, já fizemos o esboço. Então, já que fizemos o esboço, nós três temos interesse, vamos publicar no Diário Oficial do Estado em um site de grande visualização. Data daqui para 15 dias ou 30 dias, Assembleia Geral de Fundação da AAF, Associação dos Alunos da Faculdade. Compareça no endereço tal, uma carta convite publicada nesses locais que eu falei. Compareça no endereço tal hora, para debate, criação e fundação da AAF. E nesse dia, nesse horário, nesse local, eu, João e Maria estaremos lá. Lógico, vamos falar com nossos amigos mais próximos e eles vão. Então, lá eu tenho praticamente 7 ou 8 pessoas, 8 pessoas presentes. Então, nós falamos para eles, vocês querem constituir uma associação com a gente? Todos vão falar sim. Então, nós estamos de acordo. Então, nós temos o estatuto já bem alinhado. Vamos ler o estatuto aqui. A gente começa a ler o estatuto. Se todos estiverem de acordo e estiver dentro desses requisitos que eu falei aqui para vocês, aí vamos dar ok, vamos dar por encerrada a reunião, a assembleia de constituição e fundação da AAF. Eu vou assinar como presidente, João como vice e Maria como secretária, tá? Secretária da Assembleia, apesar dela ser eleita, indicada como tesoureira. Então, nós fizemos essa ata de assembleia com todas as informações que lá aconteceram, principalmente o desejo da fundação de uma associação, tá? A leitura de um estatuto, a criação de um estatuto e a eleição por aclamação do presidente e dos seus órgãos deliberativos, ou seja, de sua diretoria. Então, a diretoria foi criada naquele momento. Beleza. Então, superamos essa primeira etapa, criamos essa associação com esse fim de representar esses alunos dessa faculdade. Depois que fizemos isso, levaremos a cartório para reconhecer firma das assinaturas, principalmente do presidente, tá? A rubrica do advogado em todas as folhas do estatuto, é necessário e obrigatório um advogado assinar a ata de assembleia, a ata de diretoria, o estatuto, e esse advogado participar da assembleia e assinar a lista de presença. É fundamental, não está obrigatório assinar o advogado na lista de presença, mas é fundamental estar para poder alinhar todas as assinaturas e não ter depois problema de discussão com relação a isso. Então, nós temos que pegar essa documentação toda, com a firma reconhecida, a documentação do presidente, advogado e vice-presidente, e encaminhar para o cartório de registro de pessoa jurídica. Após o protocolo no cartório de registro de pessoa jurídica, nós demos o primeiro passo do registro dessa associação. O cartório vai avaliar todos os requisitos legais, vai ler o estatuto, ver se o estatuto está de acordo com o Código Civil. Vai ver os requisitos da Constituição, da Constituição Federal também, vai procurar esses requisitos que nós acabamos de falar, para ver se tem direitos dos associados, tem que ter. Intransmissibilidade da qualidade de associado, exclusão de associado, exercício do direito do associado, competência privativa da Assembleia Geral, tá? Tem que ter. Convocação da Assembleia Geral, previsão de convocação, tem que ter. E a forma de dissolução da associação também tem que ter, tá? Eu estou lendo para vocês dessa maneira, porque tudo isso foi muito bem explicado em sala de aula, ditado, vocês anotaram e entenderam. Eu tive essa conexão com vocês, eu consegui entender que vocês prestaram atenção e assimilaram esse conteúdo. Então, depois de tanto tempo, né, vamos dizer 30 dias, o cartório de registro de pessoa jurídica devolve a documentação ok, encaminha-se para um contador, o contador faz o registro dessa empresa na Receita Federal e é criado a Associação dos Alunos da Faculdade, a AAF, com um CNPJ. Abre-se uma conta bancária e pronto, está tudo ok.
nós temos a associação que já pode funcionar. Critério de entrada de associados e pagamento de mensalidade, tudo tem que ser determinado na primeira assembleia de fundação, supondo que foi estipulado taxa de R$20. Então, todo mês, R$20 dos associados. Os associados que tiverem, kits com a sua associação, qualquer ajuizamento de ação processual que venha trazer benefício para a associação, esse associado que está em dia vai ter o seu direito resguardado. Se eu não for associado e não pago, ou se eu sou associado e não pago, eu não cumpro com a minha obrigação, se acontecer alguma ação judicial e a associação vencer, essa sentença não vai abranger o meu direito, porque eu não participo da associação, que a associação representa o direito de uma coletividade, que nela está, tá certo? Eu falo isso porque eu já participei de ações judiciais, nós vencemos, e quem não era associado não recebeu o efeito dessa sentença. Então, muitas pessoas passaram a se associar para receber o efeito dessa sentença, tá bom? Então, é importante ter uma taxa, critério para entrada, critério para saída, ética para comportamento de associado, caso não cumpra, deve ser excluído. Então, tudo tem que estar previsto no estatuto. E a previsão de um regimento interno, para dar respaldo a esse estatuto. As assembleias têm que ser programadas, a prestação de contas deve acontecer dentro do tempo previsto no estatuto, tá certo? Então, tudo isso tem que estar previsto no estatuto. Então, nós entregamos a nossa documentação para o nosso contador, o contador fez o trabalho dele, a Receita Federal emitiu o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, temos a associação aí pronta para bala. Beleza, começamos a trabalhar. Chegamos ao 10º período da faculdade. Não temos mais interesse em continuar com essa associação. Como nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma assembleia para poder encerrar a nossa associação. Então, da mesma maneira que nós convocamos uma Assembleia Geral Extraordinária para a fundação, nós podemos convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para encerramento das atividades e extinção da AF, da nossa associação, que trabalhou por tanto tempo, logramos êxito, e aí decidimos parar e não mais trabalhar. Então, da mesma forma que nós abrimos uma associação, nós vamos encerrar essa associação através de uma assembleia. E aqui eu coloco para vocês o cancelamento de uma associação, de conformidade com a legislação que regula a matéria, mencionada nos itens abaixo relacionados. O cancelamento de um registro de associações exige a apresentação dos seguintes documentos: requerimento dirigido ao Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tá? Aqui eu peguei um exemplo de Porto Alegre, assinado pelo representante legal, como indicação de residência do requerente, ata de assembleia que dissolveu a associação, anexar certidão negativa de tributos federais, anexar certidão negativa, todas as certidões negativas do Ministério do Trabalho, certidões de irregularidade perante o FGTS, certidão negativa de débito no INSS, certidão negativa de inscrição na dívida ativa, e se a associação foi constituída após a entrada em vigor do novo Código Civil, anexar a publicação da ata da dissolução no Diário Oficial. Então, nós temos que convocar essa ata de assembleia com o assunto encerramento das atividades da associação, baixa da associação, tá? E nesse momento, o presidente coloca em debate se todos estão de acordo com o encerramento dessa associação. Se todos estiverem de acordo, nós temos que emitir todas essas certidões negativas, porque ela não vai ser encerrada se houver débito fiscal. Tem que haver a quitação do débito fiscal para depois ela ser encerrada, tá certo? Então, esse é o modus operandi de criação de uma associação, funcionamento de uma associação, a defesa dos interesses dos associados de um assunto específico,
encerramento de uma associação, tá? A documentação que nós passamos em sala para criação, ok. Documentação que nós passamos em sala para encerramento está também complementada por essa documentação que eu vou enviar para vocês em PDF, tá? Então, aqui está a relação de documento que tem que ser entregue no cartório de registro de pessoa jurídica para dar baixa nessa empresa. E aí sim, depois que der baixa no registro de pessoa jurídica, tem que se dar baixa na Receita Federal e aí o contador vai fazer a suspensão ou cancelamento do CNPJ. Fechado aí? Beleza? Encerramos a matéria de associações por aqui. Eu coloco aqui até mais. Agradeço a atenção de todos vocês, a paciência, né, e o tempo que eu falo pra caramba. E até a próxima. Prometo a vocês passar esse conteúdo em PDF para o PowerPoint, para facilitar o estudo de vocês. E na próxima semana estaremos juntos mais uma vez, tá? Obrigado a todos, um beijo no coração de vocês e vamos para cima aí que tem muita matéria para estudar, tudo no final vai dar certo, tá ok? Um abraço.